Então, boa noite a todas e todos. Vamos dar início à nossa atividade, que se intitula Por Democracia e Direito Social, o respeito ao voto popular. Nós já, então, aqui contamos com a presença dos nossos convidados, professora Mia, da UFSM, Marcelo Carlini, que é diretor do Citrajuf do Rio Grande do Sul e da CUT do Rio Grande do Sul, e também a Gisele, professora também da UFSM Maninho, nossos parceiros já de atividades culturais. Então a gente vai inicialmente abrir a atividade com uma apresentação, da Gisele do Maninho. Na sequência, a gente vai ter então as falas dos nossos convidados e a abertura de inscrições para perguntas ou mesmo manifestações. Por motivos de ordem técnica, não está sendo possível realizar uma transmissão simultânea, mas, e apesar dos esforços de assim fazê-lo, ainda assim não foi possível resolver. Então nós vamos fazer a gravação e posteriormente disponibilizar no YouTube, porque é um conteúdo muito importante que nos interessa dar a mais ampla divulgação e também o seu registro. Então, de saída, eu vou passar para vocês nos brindarem com nesse momento cultural, que para a gente também é bastante importante, e na sequência a gente vai para o debate. Obrigada. Boa noite, então, a todas, a todos e a todos que estão nos acompanhando nesse momento, e a posterior também como conteúdo. A gente quer agradecer imensamente o convite, a CISIO, a Sindufes, de uma forma geral, nossos companheiros, pelo convite, pela oportunidade. Nós que temos a certeza da arte, da cultura como uma importante linguagem de luta. Não existe a luta sem mística, sem sentimento, sem força. Então, nesse sentido que a gente vem também somar nessa luta com a nossa arte, com a nossa música. Nós, filhos da UFSM, de todos sempre, e atualmente também trabalhando com a docência, agora mais atualmente junto à assistência estudantil, mas a música e a cultura, ela nos move, e ela é, na verdade, a nossa utopia, e o que somos de nós sem utopia, não somos, Então a gente vai tocar uma música para abrir, muito importante para nós, que reflete muito a nossa forma de pensar a projeção do mundo e o nosso lugar na luta, e a força que a gente precisa ter para seguir essa nossa utopia. Então essa música se chama Corrente da Vida, e é uma música carinhosamente composta, inspirada numa grande companheira, irmã Lourdes, e é nesse sentido que a gente também aproveita esse espaço para sempre homenageá-la, essa grande inspiração, mulher forte e batalhadora. Então, Corrente da Vida, eu e o Maninho vamos tocar aí para vocês. Preparando na terra semente, tendo fé na nobreza do grão. Esperança na luta da gente, é o futuro a brotar dessa união. O caminho se faz solidário,
força do coletivo em transformação, onde se encontra o motivo de darmos as mãos, sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer, sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Todas as mãos, gente, tem uma gente nas mãos aí. Sempre na luta eu vou, sempre na Entre nós luta a eu força sou, multiplica. para crescer. Você vai cantar? Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Sempre na luta, gente. Sempre na luta. Vou tocar outra canção também, eu acho que anima um pouco a força, né? Tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa e leva este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou levando os dias pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Vou no velho boiadeiro tocando a boiada, vou levando os dias pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs. é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz.
você sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, em cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Oxalá. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer estar aqui. Então, agradecer a você, Gisele, a você, Maninho, né, que a gente, enfim, um momento muito importante, né, até cumprindo com uma questão que, desde o princípio em que o coletivo, o grupo Praxis passou a se reunir na UFSM para discutir as atividades, as iniciativas e debate, a inserção de atividades, enfim, culturais, artístico-culturais, sempre foi uma necessidade, um entendimento do grupo como sendo algo necessário, né? Como tu disseste, que faz parte, um componente necessário do processo de luta e também do nosso processo de humanização. Então, eu mencionei o grupo Praxis, acho que vou contextualizar rapidamente que grupo é esse. Um grupo que passa, nacional, que passa a reunir diversas instituições públicas de ensino superior, né, com professores e professoras, técnicos e técnicas administrativos, estudantes, com o objetivo de discutir a universidade e a democracia, né, num momento de ataques às universidades públicas, um momento de ataques à democracia, né. Esse é a terceira edição já do debate aqui na UFSM, né? Sendo que na UFSM nós temos organizadas iniciativas a partir da SEDUFSM, da SUFSM, da ATENS, do SINASEF, da APG e do DCE. Então, novamente, só para repetir, né, o título da nossa mesa, por democracia e direitos sociais e o respeito ao voto popular. Nós vamos iniciar então com uma fala do Marcelo, posteriormente com a Bia, e na sequência a gente abre para conversa, para perguntas, né, para discussão em torno da temática. Então, vou passar a palavra. Desculpa, olha para mim. Me avisa de 10 em 10, por favor. Bom, boa noite, companheiras, companheiros, os que estão aqui, os que vão ver depois. Agradecer o convite da SEDUFSM, a SUFSM, SINASEF, a TEM, DCE e a PG. Bom, primeira coisa, companheiros, me apresentar, né? Eu sou Marcelo Carlini, sou da direção da CUT Rio Grande do Sul e diretor do Sintrajuf. Estava brincando no começo, eu sou meio primo. Meu sindicato é o Sindicato de Servidores Federais, só que do Judiciário Federal. Portanto, várias coisas que a gente passa são muito similares. Não são iguais, tenho consciência disso, mas são similares. Bom, eu preparei um pouco. Faltam 10 dias para as eleições, né? 10 dias dá para ganhar e dá para perder uma eleição. Até em 2 dias dá para fazer isso e um dia dá para fazer também. Então é difícil prever hoje como é que as coisas vão se dar, mas alguns sinais aparecem e eu acho que vale a pena a gente explorar algumas questões. O ponto de partida, eu não acho que é natural, mas eu acho que é necessário. Apesar da imprensa brasileira hoje estar toda voltada para, a maior parte dela está voltada para as eleições, de certa forma é natural isso, mas o ponto de partida, eu começaria a discussão a partir de uma constatação de que nós estamos atravessando uma guerra mundial. Não é figura de linguagem, é uma guerra
que se desenvolve na Europa, que, sem menosprezar o sofrimento de outros povos, na Palestina, os conflitos no continente africano, tudo isso, mas é uma guerra que tem efeitos para o conjunto da humanidade. Para os trabalhadores, obviamente, né? A humanidade é demais, para os trabalhadores, eles que sofrem na guerra. Começo dizendo isso, se vocês forem pegar a capa do Estadão hoje, do Estado de São Paulo, é a ameaça da convocação de 300 mil reservistas na Rússia e continuado uma ameaça de um conflito nuclear. E os efeitos da guerra são sentidos em todo o mundo, inclusive no Brasil, seja pela alta do preço dos combustíveis, que Bolsonaro baixou olhando para as eleições, né? Há quem brincava que se o Lula ganhar o primeiro turno, o Bolsonaro vai tentar baixar R$13 o preço da gasolina. Então o efeito das eleições é óbvio que é isso, né? Ninguém é ingênuo de não achar que é isso. Mas o problema da inflação é um problema mundial. E ao lado do problema da inflação, o aumento do orçamento de guerra na Europa, a partir da batuta da OTAN, né? Organização militar controlada pelos americanos. Lembro que o o IG Metall e a principal central sindical alemã, no começo do ano, chamou uma mobilização com uma resposta popular muito grande, respondendo na Alemanha ao que significava o aumento do orçamento de guerra na Alemanha, do dinheiro que saía da Seguridade Social, saía da educação, saía de todo lugar, para poder financiar míssil, avião e bomba. Isso não é um problema alemão, um problema que está no conjunto da Europa. E, preparando aqui, é fácil identificar quem é que ganha com esse negócio. Uma matéria que saiu ontem dava conta do seguinte: depois da convocação desses 300 mil reservistas, as norte-americanas Lockheed, Boeing, Raytheon, Northrop, todas elas, as ações delas dispararam na bolsa. E são principalmente empresas norte-americanas. É inegável que os Estados Unidos ganha diretamente com a guerra. Não é uma situação como era antes. Eu não esqueço a imagem dos americanos saírem fugidos do Afeganistão, a imagem das pessoas se agarrando no avião, né? Você lembra? A imagem para mim ficou além da barbaridade da situação, é um declínio do Império Norte-Americano, mas continua sendo o imperialismo dominante no mundo. Então, com essa guerra armamentista, quem ganha são as indústrias norte-americanas e ganha um certo fôlego. Eu começo dizendo isso não por um preciosismo, mas eu acho que por uma necessidade, porque a crise nos Estados Unidos ela tem um efeito no Brasil, ela tem uma tradução no Brasil, e essa tradução, na minha opinião, passa pela própria divisão da burguesia localizada no Brasil. No dia 6 de janeiro de 2021, eu lembro muito bem, eu estava vendo a televisão e eu vi uma cena no palácio e um monte de gente enlouquecida entrando no palácio. Aí a imprensa falava num golpe. Eu olhei, bati o olho, deve ser Honduras, né? Honduras, Guatemala, sabe? República conhecida como bananeira. E no que eu fixo o olho, eram os caras entrando de chifre e tudo mais no Capitólio. Quer dizer, uma crise política no principal imperialismo do mundo, o imperialismo dominante. Agora veja só, eu começo dizendo isso porque é um impasse no mundo. Esse impasse se desdobra no Brasil, essa divisão se desdobra no Brasil, se desdobra inclusive no Bolsonaro trampista e os acenos do Biden no Brasil também. As coisas estão, na minha opinião, estão diretamente relacionadas, se desdobram no Brasil dessa forma, mas é um sinal de uma divisão que se dá em escala mundial. Bom, começo dizendo isso porque faltam 10 dias para as eleições. Não dá para garantir que Lula vai ganhar no primeiro turno. Como eu falei, 10 dias dá para ganhar, dá para perder. Bolsonaro tem os meios hoje que ele não tinha 4 anos atrás, seja as relações políticas, seja o poder de Estado, seja o dinheiro, do orçamento secreto, do não secreto, das multas do IBAMA que ele quer
anular de 16 bilhões de reais. Só isso é mais que orçamento secreto. Só isso é mais que orçamento secreto. E eu quero chamar a atenção de vocês de uma questão que eu acho que o acerto do tema da discussão, que é o respeito ao voto popular, que no dia 7 de setembro, para mim, levantou um sinal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas no palanque do Bolsonaro em Brasília, era uma soldadesca e um monte de general tão à vontade no palanque, o problema não eram os metros que separavam o palanque do Bolsonaro do palanque eleitoral, né? É evidente que era uma coisa, evidente que era um ato político eleitoral, né? E os generais absolutamente à vontade, os generais batendo continência, a turma bolsonarista na frente gritando mito, 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 em Brasília. E no Rio de Janeiro a mesma coisa, com os navios fazendo salva de tiros na praia e os soldados descendo de paraquedas na praia. E os generais também lá muito à vontade. No Rio de Janeiro, em Brasília, desfilando desfilando os tratores do agronegócio. Gaúcho, viu? Uma parte dela, gaúcho, que financiou aquela pataquada. Eu falo isso, companheiros e companheiras, porque o Bolsonaro, ele passou o período inteiro ameaçando a democracia, ameaçando não reconhecer o resultado das eleições sob a justificativa da fraude na urna eletrônica, que é um negócio absolutamente sem pé nem cabeça. Ele sabe disso, mas o que importa é jogar dúvidas sobre o processo eleitoral. Isso que importa. Por coincidência, eu sou servidor da Justiça Federal, meu sindicato representa os colegas da Justiça Eleitoral também. E a gente entrou com uma campanha de dizer que ovelha não é para mato. Os gaúchos sabem, é uma expressão popular que diz que cada coisa tem que estar no seu devido lugar. E lugar de militar não é contando voto. Vendo os jornais de hoje, a minha surpresa, que além dos milicos que vão fiscalizar 358 urnas, um negócio desse tipo, e não importa se é 350, se é 20, se é 10 ou 450 mil no país, o papel dos militares não é contar voto. Militar é para cuidar da fronteira. Se muito, para levar urna onde tem que pegar barco, porque na região norte tem estrada que não chega. Se muito, para fazer isso. Mas não é para contar urna. E para minha surpresa, olhando o noticiário de hoje, o TCU vai fiscalizar a fiscalização dos militares. Você vê o grau de confusão institucional desse troço? O que eles querem? Eles querem 3 resultados: o resultado da Justiça Eleitoral, o resultado da militar e o resultado do Tribunal de Contas agora. Quem vem depois? A Polícia Federal para dar outro resultado? Quantos precisam dizer que o resultado das eleições é o resultado que saiu das urnas que o TSE vai anunciar? Quantos precisam? Quantas tutelas o Brasil tem que ter para dizer que o resultado valeu ou não? O fato é que esse clima de desconfiança, ele está associado a uma escalada que apareceu não só nisso, mas apareceu também na ida do Bolsonaro para prestar condolências à morte da Rainha Elizabeth. É uma cena patética, é uma cena ridícula, para isso é óbvio, faz parte do ciclo que ele monta. Mas vamos lá, o cara dizer que não tem como perder as eleições porque ele vai ganhar no primeiro turno, se não ganhar porque alguma coisa aconteceu, meus caros, depois do 7 de setembro seria errado a gente não ver isso com os olhos, com a seriedade que isso tem. O Bolsonaro anuncia que tem disposição de dar um golpe, ele prepara um clima de desconfiança, ele botou no seu palanque uma turma de generais. Ele vai cumprir o que ele promete? Eu não tenho a resposta, mas eu sei que eu não posso dizer o contrário. Eu não consigo afirmar que ele não vai fazer aquilo que ele ameaça fazer, e está aí o problema. Eu sei que nos círculos do movimento sindical, algum companheiro me comentou o seguinte: não, fica tranquilo porque o número de generais golpistas é menor. Como assim? Como que no coração das Forças Armadas se convive com o general que acha que tem que dar um golpe? O Bolsonaro, meus caros, cria uma situação de que de fato sim prepara o golpe. Esse é o problema.
Se ele vai fazer, nós não podemos afirmar. Mas ele criou em torno dele um sentimento de que o TSE vai impedir que ele assuma a presidência e vai ser apeado no poder. E ele falou isso diversas vezes. Esse é o problema. Ele falou diversas vezes. Então ele cria um clima. E tem uma hora do bolsonarista. Isso não está dissociado do fato do assassinato do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Não está dissociado do fato do abalroamento de um carro de uma companheira que tinha um adesivo do Lula, que foi tirada da estrada, o cara morreu depois. Não está separado do fato da janela de uma companheira que tinha uma bandeira que tomou uma pedrada, outro tomou um tiro. Não está dissociado do fato de companheiros que têm dúvida se é o caso de passear de adesivo na rua, pode ser agredido por um maluco bolsonarista. Então o clima de terror está ligado a uma política. A uma política de que a própria abstenção eleitoral pode favorecer o Bolsonaro. Vocês acham que vai ser fácil votar no Rio de Janeiro? Que ele não vai botar a milícia a fazer as pessoas se absterem nas eleições, não votarem nas eleições? E não tem milícia só no Rio de Janeiro. Não é isso que ele está preparando, jogando com a abstenção, jogando com o medo, jogando com a dúvida real que as pessoas têm do que vai acontecer nas eleições? É óbvio que ele prepara isso. O clima de intimidação política faz parte do coração da política do bolsonarismo. E é isso que ele prepara. Isso nos coloca uma questão de como reagir a isso. Eu acho que vale refletir sobre essa questão, faltando ainda 10 dias para as eleições. Tem um movimento em curso. Na minha opinião, é frágil. Na minha opinião, não se sustenta. Não se sustenta no sentido de não reunir força política, a força social necessária para impedir o que o Bolsonaro ameaça fazer. Eu, por coincidência, estava na posse dever de ofício, né? Estava na posse da presidente do STF segunda-feira passada. O sindicato nunca tinha sido convidado para nada, assim. Apareceu o convite do Sintrajuf para a posse da ministra Rosa Weber. Vamos lá, né? O único sindicato no país, não do judiciário, do país. Estava lá como figura meio estranha no ninho, mas estava lá, né? Tem uma coisa, né? Como a Rosa Weber levou muito gaúcho para ser assessora e tal, acabou que eles acharam que o Sintrajuf, eu acho que vamos lá, vamos responder, né? Nós estamos em campanha salarial, interessa. Não precisa justificar, mas eu quero situar vocês como é que a coisa funcionou. O que chama a atenção? Chama a atenção a ordem unida da magistratura em defender a Constituição. É meio um mantra, assim. A Rosa Weber diz o seguinte: não, estou aqui e posso resumir o meu mandato, que o mandato curto, em uma coisa: defender a Constituição. Pois bem, tem um problema nessa história. O problema é que o esgoto que foi aberto com o Bolsonaro, ele tem responsáveis. E parte da responsabilidade, importante e não lateral, é do próprio Poder Judiciário. O Bolsonaro só é presidente hoje porque quem podia ganhar as eleições de o tal Bolsonaro foi preso injustamente, sem provas, sem crime, e foi tirado das eleições pelo próprio Poder Judiciário. Ou não foi? Ou não tinha o risco do Lula ser eleito da cadeia de Curitiba? Eles sabiam que esse risco existia. E a outra alternativa foi: então o cara pode ganhar, tira o cara da eleição, tiraram da eleição. E o judiciário é isso mesmo. Hoje, o juiz que acusou e prendeu o Lula está tentando ser deputado federal. Trocou partido de 3, 4 vezes. Fez um rolo com o dinheiro do partido que ele passou. Gastou todo o dinheiro, deixou os caras de mão abanando. Todo mundo sabe, até o Supremo falou que ele era um juiz parcial. Até o Supremo Tribunal Federal. O problema é que falou depois do Bolsonaro. Descobriram: ele era parcial, né? Doutor. Excelente, isso aí é parcial. Ontem, descobriram que a Dilma tinha sido inocentada por causa das pedaladas fiscais. Ontem. Depois do golpe de 2016. E aí, para quê? Vamos dar uma carta, pedir desculpa? Portanto, o Poder Judiciário foi peça-chave no movimento que levou o Bolsonaro à presidência da República. E vida que segue. Mas não é só o Judiciário. Vamos lá. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, está sentado em cima de mais de 150 pedidos de impeachment. Eu já assinei um, inclusive. Assinei um. E o cara sentou em cima de 150 pedidos. O Arthur Lira estava em cima do palanque do Bolsonaro. E vida que segue, pessoal. Que tipo de democracia é essa? Que o Bolsonaro tem mais de 670 mil mortos nas costas por conta da sua ação na pandemia,
Teve a tal CPI da Covid, não faltou denúncia, o que faltou foi oxigênio no Amazonas. E não aconteceu nada com o cara e nem quem está em torno dele. O ministro da saúde dele, o militar ministro da saúde, que eles investiram na cloroquina e qualquer outra pataquada, não aconteceu nada, pessoal. Faltou oxigênio. E o judiciário não tem condição de botar esses caras na cadeia? Valeu os 100 anos de sigilo do Bolsonaro e vida que segue? Portanto, o Bolsonaro é produto das instituições que levaram até lá. Esse é o problema. E aí, entre os militares, passaram-se e comemoraram 200 anos da proclamação da independência, não é a proclamação da República, da independência. Até o coração do Dom Pedro trouxeram. Depois lendo sobre que a ditadura trouxe, não é coincidência, né? A ditadura militar trouxe o coração do Dom Pedro, né? Era para ter guilhotinado, mas tudo bem, Brasil. A história tinha, para fazer sentido na história, tinha que ter outro rumo e não passar coração do imperador. Enfim, mas o fato é que essas instituições produziram, não só produziram o Bolsonaro, como mantiveram o Bolsonaro no poder até agora. Esse é o problema. Mantiveram durante 4 anos. Não faltam provas, não faltam questões objetivas para responsabilizar o Bolsonaro pela tragédia do país. Qualquer um de nós, Santa Maria não é diferente de Porto Alegre, não tem uma esquina em Porto Alegre, você não passa uma pessoa pedindo dinheiro. Não tem uma esquina. E é velha, criança, mulher, grávida, não grávida, o que passar. E o Guedes falou que não tem fome no país. O Bolsonaro falou que é um exagero. Olha, em qualquer lugar que existe uma democracia, que as instituições de fato funcionam, já tinha apeado esse cara do poder há muito tempo, posto na cadeia, jogado a chave fora. Mas não no Brasil. O orçamento secreto faz parte? Claro que faz. São 16 bilhões de reais. Ele tentou pegar esse orçamento para comprar deputado para aprovar a reforma administrativa. Eu lembro, eu estava em Brasília. Encontrei a Márcia, encontrei outros companheiros e companheiras lá também. 16 mil. Não conseguiu aprovar. Não conseguiu aprovar porque a gente resistiu. Não conseguiu aprovar porque ele brigou com a polícia também. Eu estava em Brasília no dia que a polícia mandou ele passear, porque a polícia pediu um monte de coisa. Eu falei, não, isso aqui não dá para dar, isso aqui quer saber, não tem reforma mesmo. E ali nós conseguimos tempo. Conseguimos tempo. A gente não derrotou a reforma porque ela está pronta para votar na plenária do Câmara dos Deputados. E o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro foi o primeiro a lembrar. Se eu for eleito, a primeira coisa que eu vou fazer é aprovar a reforma tributária, que é a que ele quer, e a reforma administrativa que está pronta para votar. Bom, o fato, meus caros, que nessa situação nos leva ao que fazer. Não é uma resposta fácil. Há quem acredite que a saída é ampliar a frente de apoios. Eu, honestamente, acredito que golpista mal arrependido não vai nos ajudar quando o bicho pegar. Não acredito. O último que apareceu foi eu lembro das aulas de Direito, que eu estudei com os livros do pai, que era o Miguel Reale Júnior. Apareceu como... não, verdade, a democracia tem que ser no Lula. Isso aqui para vocês. Ó. Que é isso? Agora, o que explica isso? Eu remeto ao começo. Tem uma divisão entre eles. De fato, tem um setor da burguesia norte-americana que não quer que no principal país do continente sul-americano um seguidor do Trump governe. Isso é fato. A burguesia, olha essa, Brasil sobre a ordem dos trumpistas é ruim de jogo, né? Até porque o Trump pode ganhar lá, né? O Trump pode voltar lá. Bom, não há o que não haja, a vida que segue. O problema dos trabalhadores norte-americanos buscar a sua representação. E tem um setor que faz um movimento em detrimento do Bolsonaro. Isso, de certa forma, explica o Meirelles. De certa forma, explica, eu acho que até a Marina, que é menos ambiente, mais relações. Mas o problema é como é que nós vamos se defender das ameaças do Bolsonaro. Eu acho, e é um problema, não é tão simples de resolver, a força política social, a força social capaz de fazer que o voto popular se imponha, está na nossa capacidade de mobilização. Não tem outra. Não vão ser os militares democratas que vão impedir um golpe. Eu não acredito que o Supremo vá fazê-lo. Não acredito. Porque não tem força.
força política para isso e tenho dúvidas se têm disposição de ir até o final quando o bicho pegar. Tenho dúvidas se eles têm disposição. Eu lembro que em 2016 eu estava na Praça da Matriz, em Porto Alegre, e eu recebi uma lista dos 503 deputados. E aí disseram: não, Marcelo, fica tranquilo, nós estamos com maioria. Eu não sei se a lista chegou em Santa Maria. Aí quando o Tiririca votou no impeachment, meu Deus, o Tiririca nos traiu. O problema é acreditar no Tiririca. Esse é o problema. Vocês lembram disso? E aí aqueles bandidos um atrás do outro. O Bolsonaro a gente esperava, mas os caras, mas esse aqui era ministro, o cara saiu, era ministro, largou o ministério, atravessou a quadra para votar no impeachment. E a gente contava deputado. Depois, nós contamos juiz. Ah, não, esse juiz não, imagina, aqui é Lava Jato, uma falsificação, aqui não vai dar. E prisão. E agora nós temos risco de contar general. Não, tem general golpista, tem, ninguém pode dizer que não. Não, mas a maioria não vai ser, a maioria é Constituição. Não é, pessoal. Num país como o Brasil, que nunca se constituiu de fato como uma nação soberana, que desse voz ao povo, que estabelecesse uma Constituição que não fosse tutelada, a Constituição em 88, de manhã o cara era constituinte, de tarde deputado, e de noite ladrão, e ficava alternando o horário que ele era cada uma das coisas. Então o Brasil, de fato, nunca estabeleceu uma Constituinte soberana, que concentrasse os poderes, que reorganizasse os poderes da nação, que estabelecesse uma verdadeira democracia. Isso para não falar dos militares. A própria República Brasileira é produto de um golpe militar, ou não é? Há quem acredite nas pinturas que estão lá no Museu da Independência. Eu não acredito. Eu descobri depois que era uma cópia do outro, até o cavalo é copiado. Não sei se vocês viram. Eu achava que copia e cola era coisa de Photoshop. Eu descobri que é bem mais antigo que isso. Aí descobri que o cavalo é igual, o cara sentado igual, é tudo igual, meu Deus. Porque o Brasil, de fato, nunca se constituiu como uma nação. E no Brasil concentram problemas, tarefas democráticas, de estabelecer uma nação, um judiciário independente, um parlamento de fato democrático, um parlamento burguês democrático. Esse eles nunca fizeram, e tem tarefas que recaem sobre nós, e vão se acumular. O problema, na minha opinião, que a democracia, ela não está dissociada dos direitos. A democracia não é o voto, também é o voto. É a possibilidade de se manifestar, de ter opinião, de se organizar de maneira independente. Mas tem democracia quando o FSM ameaça os trabalhadores de tomar posição política? Tem democracia quando na URGS o reitor manda cartinha para dizer que não pode fazer manifestação de voto? Evidente que não. Tem democracia quando lá ela não é pecuarista, ela é ligada ao agronegócio. Falou que tinha que demitir sem dó. Da Bahia, né? Falou que tem que demitir sem dó quem vota no Lula. Mas demite sem dó. Depois fez um termo depois fez um TAC com o MP dizendo que não, olha só, eu sou contra o assédio eleitoral. Mas vamos lá, os caras fazem isso em tudo que é fábrica. E o assédio eleitoral está seguido de uma política de desmonte acelerado do serviço público e dos direitos. Mas é só o Bolsonaro? Não é só o Bolsonaro. Ontem, junto com outros companheiros, você deve ter visto, no país inteiro teve manifestação pelo piso da enfermagem. E os caras falavam com razão. Na Covid, quem segurou, quem defendeu a vida de vocês como nós. Eu vi uma cena muito muito significativa. A caminhada veio do Instituto de Cardiologia, atravessou o lado da Redenção, e a caminhada dos enfermeiros, das técnicas lá, dos técnicos, passou na frente da Santa Casa. Na frente da Santa Casa, uma fila, na parte pobre, sem convênio. Quem sobe a rampinha. E um cara do sindicato teve uma sacada, aí mérito dele, ele disse o seguinte: nós somos enfermeiros e técnicos e aplaudam quem está na luta para defender a vida de vocês. As pessoas passam o dia inteiro na frente do hospital, demoram para ser atendidas, sofrem para chegar lá. Qual é a reação do povo? Foi uma: olhar e bater palma. É um aspecto da solidariedade de classe, real, material, viva na frente, de um povo que entende quem é o responsável pelo buraco que nós estamos metidos. O fato, meus caros, que apesar das fake news, apesar dos pastores, de alguns, não todos, acho,
apesar dos pastores, tem pastor honesto, óbvio, respeito, mas apesar do orçamento secreto, apesar do Auxílio Brasil, que é eleitoreiro, apesar de tudo isso, ainda assim o povo pode botar fim ao governo Bolsonaro daqui a 10 dias. Isso é uma demonstração de força do povo, de vigor político. Uma coisa que eu acho que o papel dos sindicatos é se ligar a isso, dialogar com isso. A legislação nos imprime proibições. Nós temos que ter a sabedoria de dialogar no meio da tempestade, mas nós temos a obrigação de dialogar com o meio da tempestade. Eu acho que é óbvio, mas às vezes dizer as coisas óbvias é necessário. Vai existir universidade pública se Bolsonaro for eleito? Não é que vai estar sucateada. Sucateada vai. Nós passamos até no governo do PT por um problema. Vai existir universidade? Vocês acham que vai ter estabilidade no emprego? Vocês não acham que é possível viver uma cena parecida? Vamos lá. Se nos Estados Unidos os caras de Guampa entraram no negócio e queriam imprimir o regime de força, vocês acham que eles não são capazes de fazer isso no Brasil? Com seu programa político e econômico? A Globo tem divergência com o Bolsonaro, não tem? Evidente, lê o Jornal da Globo. Eu não sei se vocês assistem Record. É insuportável. Eu não sei se vocês ouvem a Bandeirantes. É insuportável. É cloroquina para baixo, não vai para baixo mesmo. Isso reflete a divergência entre eles. Você vê a Globo dá umas porradas no bolso. Mas quando chega lá na reforma administrativa, aí eles dão as mãozinhas. Quando chega na hora de dar uma atolada no salário mínimo, aí eles dão as mãozinhas. Quando chega na hora de privatização, aí os caras dão as mãos e levantam. E balançam, tamo junto, Guedes. Portanto, a divergência vai até a primeira quadra. A questão é como responder a isso. Eu acho, minha opinião, Lula eleito, Lula empossado, o Lula tem que, nós temos que fazer o serviço que a gente não fez. E não é a reforma da Previdência, não é a reforma administrativa, é a reforma que nós não fizemos. A reforma política, a reforma militar, a reforma dos meios de comunicação. Resolver aquilo que a gente não fez e ficou prisioneiro. O Centrão é produto desse negócio. Como é que nós vamos governar para nós, não para eles? Convivendo com o picareta do Arthur Lira. Como? Como é que nós vamos governar com esse judiciário? Como é que nós vamos governar com esse Supremo Tribunal Federal, com essa milicada? Portanto, na minha opinião, é necessário buscar uma ruptura democrática. Nesse Estado é uma constituinte, com outro Congresso, não esse que vai ser eleito, cá entre nós. Eu não sei quantos vocês acompanham as eleições, mas a começar pela distribuição de recursos de campanha, que é deformada, não só na direita, tá? Não é só lá que é deformada. Vai ficar na Câmara e no Senado quem já está, tirando honrosas exceções. Isso se não piorar. Porque o dinheiro do orçamento secreto tem consequência. A beirinha que saiu, a obrinha que saiu, a rachadinha do lado. Então eu não tenho expectativa que nesse jogo eleitoral os caras não reproduzam um Congresso parecido. Mas nós precisamos resolver o problema da democracia brasileira. Portanto, uma eleição com voto em lista, que as pessoas consigam se posicionar a partir das questões políticas, mas é uma tarefa que vai estar colocada para depois da eleição do Lula, ele sendo eleito, ele sendo empossado, para não repetir o presidencialismo de coalizão que nos trouxe para esse buraco também. Mas só que é pior que antes. A crise internacional não era tão grave como é agora. O mundo não estava numa guerra como está agora. Portanto, alguém nós vamos ter que contrariar. Mas eu acho, e encerro dizendo isso, indo bem para finalmente, o seguinte: como fazer? Eu acho que nós precisamos nos ligar ao que tem vida nesse momento, ao que tem mais vida. Eu estava conversando com as companheiras antes, no começo aqui. O meu sindicato não é um sindicato popular. Eu não sou o CEPERS, eu não sou o trabalhador da saúde, que é fácil explicar porque me defender esses caras. O meu sindicato é do judiciário. Mas isso não nos tirou do fato de estar com a enfermagem, não nos tirou do fato de estar hoje em Porto Alegre com os companheiros da Corsã. Eles botaram 5 mil na passeata em Porto Alegre hoje. 5 mil. Corsã. Nós temos gente na base dos nossos sindicatos.
Nós temos estudante, nós temos professor, nós temos gente que tem disposição de ir para a rua para defender o FSM, para defender a URGS, defender o ensino público e para botar para fora o Bolsonaro. E em 10 dias, na minha opinião, nós temos que nos dedicar a construir os meios disso, com as dificuldades que tem, com as críticas que tem. Tem gente que acha que é melhor derrotar o Lula que derrotar o Bolsonaro. Eu vi no meu sindicato. Odeia tanto, entrou lá na Lava Jato e não sai mais. Bom, boa sorte, não vou perder tempo com isso. Mas, meus caros, não tem nada resolvido. Faltando 10 dias não tem nada resolvido. Não só pelas ameaças, mas pelos meios que o Bozo tem. Então eu acho que a questão é como é que nós entramos de cabeça nesse negócio para no dia 2 começar a varrer esse entulho. Começar. No dia 3 eles não vão desaparecer. Infelizmente. Eles não vão desaparecer. Mas essa dualidade, na minha opinião, não dura muito tempo. Até pela escalada da violência. Alguém vai ser derrotado nesse negócio. Eu milito para que eles sejam derrotados. Nas eleições e na luta política. Não com os métodos deles, é óbvio, né? Entrar nesse ritmo nós vamos perder, é óbvio, nessa situação. Mas nós precisamos estudar como responder a isso. Eu acho que é uma saída democrática, acho que é apontar questões concretas, é a vida concreta. Encerro dizendo o seguinte: se o povo nos possibilita ganhar o primeiro turno, é que o povo busca uma saída, não uma saída ideológica, mas porque quer comer, quer estudar, quer morar, e isso dá o verdadeiro conteúdo da democracia. E é por isso que a defesa do respeito ao voto popular tem que estar no centro de todos aqueles que defendem a democracia. Democracia com os direitos, é isso que dá o conteúdo da democracia. Valeu. Muito obrigada. De imediato, então, vou passar já então, a professora Bia. Bom, a minha saudação aqui aos colegas, ao Marcelo que me antecedeu, agradecer o convite das instituições que nos fizeram e dizer, olha, seria muito interessante, de certa forma, a gente continuar aí na via do Marcelo para levantar o debate, mas eu vou confessar uma coisa, quando o Assis me fez o convite, eu perguntei do que se trata. Eu anotei aqui o que ele me escreveu. Ele disse, para debater uma perspectiva de perda do processo democrático e dos golpes que estamos sofrendo. Aí eu pensei assim, se eu fizer 2 parágrafos, se eu escrever 2 parágrafos, se eu fizer 2 parágrafos de fala, a gente já pode levantar um debate imenso. Pegando a palavra golpes e pensar no nosso país, a gente vai ver, o Marcelo de certa forma já sinalizou isso, a nossa história é de um golpe atrás do outro, com suspiros de democracia e um respiro, eu poderia dizer, um respiro maior que se teve, que foi da Constituição de 88 a 2016. Um respiro democrático com toda uma herança que a gente ainda trouxe, né, maldita, que a gente poderia discutir depois, que está vinculada, inclusive, essa questão do militarismo, né, uma herança que se guardou na Constituição. Em relação aos retrocessos, bom, aí eu intuo dizer que nós não temos, por mais que a gente discuta, nós não temos a dimensão do retrocesso. A dimensão dos retrocessos no campo democrático vinculado à questão dos direitos e a dimensão dos retrocessos no campo da soberania. Bom, aqui a gente se debruça sobre a questão da educação no meio ambiente. Quando eu olho, porque a minha área que eu trabalhava com soberania ambiental no sustentabilidade crítica no curso de Direito, é tão assustador assim, o que a gente vê, que eu penso, nós, por mais que a gente mapeie, eu acho que será só num processo de reconstrução do Brasil, que a gente espera que comece em seguida, né, que é a nossa esperança no sentido freiriano do termo, né, para a gente ter para a gente poder ter essa dimensão. Né? Então vai demorar muito para nós conhecermos o tamanho do estrago. Né? Então, eu acho que se eu dissesse isso, nós já teríamos algum ponto para debate.
Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, bom, nós estamos tratando aqui de democracia. Democracia, o Marcelo já adiantou, né, o conceito que está lá vinculado ao direito. E como o golpe, agora eu volto à questão do golpe, o golpe foi nomeado, e eu acho que pode ser acrescido de muitos outros adjetivos, foi um golpe parlamentar, jurídico, midiático, eu diria empresarial, eu diria imperialista, porque tem esses elementos todos que envolvem essa questão do golpe, né? Eu escolhi um caminho, então, desses todos adjetivos que o golpe pode ser nomeado, que é o jurídico, né? Exatamente pela minha atuação, né, no curso do Direito e trabalhando na introdução ao estudo do direito, né, com os estudantes que ingressavam no curso. Eu tinha um grupo de pesquisa no direito e marxismo. Eu dizia para eles, a nossa intenção aqui, a minha intenção, eu vim aqui para vocês iniciarem o curso e o meu objetivo é acabar com as ilusões jurídicas. E eu acho que a esquerda é extremamente vítima, do modo geral, de ilusões jurídicas. Mesmo nos altos, né, escalões, numa crença que juridicamente, que o poder judiciário vai resolver, que pela via jurídica, institucional, as coisas se resolverão. Então, quando eu entrava na sala de aula e dizia isso, olha, o objetivo aqui é acabar com as ilusões jurídicas, quando eu convidava os estudantes, tinha aquele dia, vamos apresentar os grupos de pesquisa. Aí eu dizia que nós temos, às vezes mandava um outro estudante lá apresentar, eu digo, olha, o nosso grupo de pesquisa aqui é o seguinte, nós vamos discutir a crítica na veia, a crítica ao direito, né? Aqui nós vamos discutir, ao discutir a questão do direito, nós temos que descobrir as engrenagens do direito, só nós vamos descobrir olhando para como é que funcionam as engrenagens do capitalismo. Então, todo mundo mostrava as maravilhas de cada grupo. Eu digo, no nosso é assim, vocês não entram para ser felizes, aqui é a terra que corre o leite e o mel, portas se abrirão depois que vocês entrarem nesse grupo, muito pelo contrário, portas se fecharão. Ontem estava um menino que trabalha aí na assessoria do Partido dos Trabalhadores, o Giovano, do Blacks, morto de rir lembrando disso, né? E aí ele dizia, daí a gente ia só para ver como é que era. Então, por que eu estou falando de ilusão jurídica, né? Porque ela está diretamente vinculada a esse conceito de democracia representativa. Já vou dizer, não quero jogar no lixo a questão da democracia representativa. Mas quando se fala no conceito de democracia, para começar assim, o próprio direito, né? Só fazer um parênteses, não vou aqui historiar e nem cansar vocês, mas desse debate que a gente fazia, dizer, olha, vocês estudantes de direito têm que conhecer, sim, fazer a crítica, mas só se faz a crítica daquilo que se conhece. Então vamos conhecer as engrenagens do direito, como é que ele surge. Por que, né, que surge todo esse campo assim, de ilusão em torno? E aí a gente vai ver lá nas origens do direito, como nós conhecemos hoje, ele é filho do capitalismo. O direito, em outras palavras, o Estado é uma forma política do capitalismo e o direito é a forma jurídica do capitalismo. É isso, o direito é a forma jurídica do capitalismo. Mas os trabalhadores, nós temos uma luta de direitos e concessões? Tem. E nós conquistamos, nós avançamos, não estamos negando, mas a forma, por mais que a gente avance, a forma jurídica, a forma política permanece. E é isso que não nos possibilita travar lutas estrategicamente por direitos, mas não pode nos levar a ter ilusões jurídicas. Foi falado aqui na Constituição. Eu não sei se alguém de vocês, assim como eu, esteve presente lá nas comissões, na luta no poder constituinte. Foi uma batalha, né? Lutamos primeiro por uma constituinte exclusiva, fomos derrotados, né? O PSOL era uma grande figura que defendia essa questão, fomos derrotados. Fomos à luta.
O que aconteceu? Né? Bom, o que acontece com essa democracia? Ela levanta suas balizas normativas e jurídicas. Nós acabamos de promulgar a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, aquela coisa toda, também muita ilusão em volta, né? Sem negar, porque foi um pacto social que se podia ter naquele momento, os ventos neoliberais vieram no sentido contrário na mesma hora, porque nós estávamos no final da década de 80 e a década de 90, que foi o festival da privatização, né? O entreguismo total do país, foi isso. Então, é esse o processo. Aí nós vamos avaliar a questão democrática. Tem autores que vão dizer, não há, é a antítese, antitética, é a contradição pura em si, falar em capitalismo e democracia. Impossível. Agora, lendo esses autores, você se questiona, bom, mas de que democracia você está falando? Essa é a grande questão. Democracia de quem e para quê? E para quem? E aí nós vamos entrar na questão de que democracia nós queremos. Quer dizer, a nossa Constituição, a democracia que impera, se o capitalismo e o Estado que nós conhecemos hoje engendrou o direito como uma forma política, uma forma jurídica, a democracia liberal está calcada numa outra questão que foi gestada por dentro do capitalismo, que é o chamado sujeito de direito. É que, assim como a mercadoria, o núcleo básico do capitalismo, o sujeito de direito é do direito, do campo jurídico. Então, essa democracia, quando se diz, não existe democracia e capitalismo, existe sim, porque o capitalismo engendrou uma democracia que é a democracia liberal, representativa e que está vinculada à questão do voto. E que existe uma confiança muito grande, assim como existe essa ilusão jurídica que eu chamei, essa confiança também no voto. Porque se você pensar assim, todo o processo que a gente passou agora, de 2016 para cá, não vai ter golpe, vai ter luta. Teve uma certa luta e o golpe continua, não vai ter isso, vai ter aquilo. O que a gente sentia, eu discuti isso com o meu grupo de pesquisa, a gente sentia o povo muito assim, não deixa esperar, todo mundo esperando para votar. É muito essa coisa esperando, né, que a democracia representativa aconteça. E isso a gente vê por dentro, essa apatia política, né, uma apatia política de um lado e um ritmo de espera no voto no outro. E aí eu queria abrir um parênteses, quando faltar 3 minutos, tu me diz que eu paro tudo, tá? Aí eu vivo comentando isso. A nossa Constituição, né, além da democracia representativa, ela também traz, e pouca gente, né, se dá conta disso, as possibilidades, as formas de democracia semi-participativa, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular. Aí eu me pergunto assim, por que razão um presidente da República que teve com quase 90% de apoio popular, gente, isso é um fenômeno, né? Quase 90% de apoio popular, não enquadrou as mídias, não enquadrou naquele momento que tu diz, né? É que nem diz, não adianta nós querer dizer, a nossa bandeira agora é constituinte. Com esse congresso que está aí, a Constituição vai ficar pior do que já está. Né? Agora, naquele momento, nós não temos esse hábito de usar instrumentos mesmo dentro da esfera liberal. Né? Porque o que faz, né, o liberalismo e o capitalismo? Ele levanta as barreiras, as balizas normativas, e quando o interesse do capital se levanta, Deus balizas normativas. Né? É isso que a gente viu. O direito serve para quê nesse momento de golpe? Basta ver no campo do inteiro. O que foi o tal do lawfare? O lawfare é o direito sendo usado como uma arma, né? Como uma arma
contra a democracia, contra a soberania popular. Aí não preciso citar exemplos que vocês todos aqui, eu teria lá ensinando o padre a rezar a missa. Mas estão os exemplos todos aí. Que instrumento é esse, o lawfare? É usar o direito como instrumento para fazer essa guerra, para atender os interesses do capital, tanto na esfera nacional quanto internacional. É o imperialismo criando normas e leis do lado de fora para o lado de dentro, comandando do lado de fora os países. É essa a questão. Então, por isso, né, que eu faço questão de dizer, quando falo assim, que democracia? Aí nós temos que perguntar, é a democracia liberal, simplesmente? Ou que democracia nós queremos construir? Que resposta democrática nós queremos dar? Porque é isso, os direitos sociais, é o que eu disse, a gente não tem noção do retrocesso sofrido. Nós ainda, por mais que a gente discuta e se debruce, nós não temos essa noção. E aí vem a pergunta assim, leninista, que é fazer, né? Que fazer diante disso? Eu acho que o problema não está só... eu não vou repetir, eu acho que o Marcelo foi brilhante nas suas colocações, né? Mas eu deixo coisas assim para reflexão em relação, já que o tema é a democracia, e eu estou aqui tratando, né, dessas diferentes concepções da democracia. É que a gente tem essa crença que eu falei, essa ilusão jurídica, ela está perpassando os campos de esquerda com aquilo que está se convencionando chamar por aí, que é de um liberalismo de esquerda. É de crer muito, né, que vamos até ali, acreditar, acho que até na história, no fato que a história realmente terminou, né, o fim da história, que para além do binarismo, ou é democracia ou é ditadura. Quer dizer, você não vislumbra outras formas de democracia que não seja a democracia liberal, né? Então, o que nos espera, é o que nos espera, né? E eu estou sendo otimista no sentido de dizer, eu estou na esperança que nós temos aqui logo na frente, sujeita a todas as trovoadas que o Marcelo colocou, um projeto de reconstrução nacional, né? E que a democracia liberal, nós aí estrategicamente, contraditoriamente até parece, mas não é, estrategicamente tem que ser usado os seus flancos, né? Nós vamos dizer, não, então agora vamos virar as costas e esperar que as coisas aconteçam, porque a gente diz assim, eu sou contra tudo, contra todos, né? Não se trata disso, mas se trata que ou nós conseguiremos, se não conseguirmos sair, eu quero dizer, dessa questão simplesmente vinculada a essa democracia representativa, a força do voto. Claro que a primeira coisa é exigir o respeito do voto, mas até para exigir o respeito ao voto nós temos que construir pontes democráticas, ramificações que fujam dessa apatia política, né, que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que se o povo der essa resposta, nós vamos ter que buscar, né, no calor do entreveiro, como diz o gaúcho, né, canalizar essas forças aí, né? Aí vem, né, todas as formas, e acho que as formas também. Tem uma coisa que não vai dar tempo da gente falar aqui, eu só vou mencionar, que ela não me apontou os 3 minutos ainda, que é a ditadura do numérico, que também é outro enfrentamento que nós temos. Há um tempo atrás eu fui numa palestra, fazer um encontro lá no Rio Grande do Norte, e eu tinha lido um livro, eu digo, não, vou ter que encaixar isso aqui para poder contar, né, o que eu li. Também tratava dos movimentos sociais e tudo mais. Eu digo, como a gente ainda está, alguns estão começando a acordar agora, né? Esse livro chamava O Homem Nu, são 2 autores franceses, A Ditadura do Numérico, e mostrando como essa questão da ditadura do algoritmo vai influir na diluição da democracia. Né? Então, esse é um fator que a gente não vai poder aprofundar,
Mas eu acho que a gente tem que ter uma qualificação também, tem que avançar numa qualificação nesse campo, que é o campo que está posto. Porque eu vejo assim, pessoal, no movimento sindical tem muita coisa que mudou e nós ainda estamos com algumas práticas que precisam, né, ser discutidas para alcançar, né, outras formas, que eu não estou aqui para dizer quais são, né, não tenho, mas essa questão eu queria colocar, tá? Da gente sair desse binarismo, se não é democracia burguesa, é ditadura. E outra coisa que essa esquerda liberal perdeu, e eu acho que é uma coisa que nos move, é o horizonte. O horizonte socialista é muito pouco mencionado, né? E por mais amplas frentes que se façam, né, do ponto de vista tático, eu acho que não se pode perder esse horizonte, porque é isso que, de certa forma, tem que alimentar a nossa luta, né? Eu acho que seria isso, eu não sei se eu não ultrapassei meu tempo, né? Porque eu acho que foi falado muitas coisas interessantes aqui pelo Marcelo. A minha contribuição seria essa só, é dizer assim, ó, é a minha luta contra não contra o direito, né? Não contra o avanço dos direitos, mas contra as ilusões jurídicas, e que eu acho que a esquerda, de um modo geral, é muito vítima disso. Obrigada. Obrigada, professora Bia. Então, vamos passar, depois dessas importantes intervenções, a um debate, a ouvir, né, os colegas que estão aqui acompanhando, ouviram, né, pacientemente, enfim, as colocações. Acho que agora é o momento de também ouvi-los, e depois a gente faz então essa rodada e depois retoma, né, para que os nossos convidados possam estar respondendo. Eu vou ter que eu também fazer uma pergunta, mas, enfim, fica aberto, não só pergunta, né, obviamente também alguma intervenção, óbvio, né, uma reflexão que venha contribuir. Bom, primeiro, acho que tem que agradecer a gente estar vivendo com esse evento Praxis, né? Esse momento que começou com a Gisele, né, e com o Manin. Uma das coisas que a gente discutiu quando o Praxis surgiu, né, aqui em Santa Maria, ali a partir de maio, né, a gente começou a se organizar a partir de convite de colegas de outras universidades pelo Brasil afora. Nós, numa reunião ampla aqui em Santa Maria, com os segmentos, uma das coisas que surgiu é que a gente tivesse sempre um encontro com uma presença artística. E teve um dos encontros que infelizmente a gente não conseguiu ter, que foi o encontro passado. Mas no primeiro a gente conseguiu, e hoje a gente conseguiu, e acho que a alimentação desse espírito, né, a Bia, que eu conheço de um bom tempo de caminhada por aqui, né, e de umas coisas que já travamos juntos, né, seja dentro da universidade, dentro das questões sociais aqui em Santa Maria, né, que também com atuação muito boa no campo artístico aqui também, com os grupos, enfim, né, grupo de talentos que a Bia tinha e continua tendo, né, que continuam ligados a ela lá no direito. E tem o Marcelo aqui, né, que eu conhecia muito de ouvir falar, Marcelo, né, através da Márcia, especialmente, né, que fez o convite, você tão gentilmente, né, aceitou nessa luta de estar aqui conosco hoje. E qualificando muito as nossas reflexões, né? A reflexão que eu considero muito importante, que, né, também é nosso colega de serviço federal, mas de um outro setor. E acho que isso é muito importante, né? Esse diálogo e quebrar as ilusões das consciências ingênuas, né? Eventualmente nós sabemos, né, que esse grupo está aqui discutindo
a gente tem essa dimensão de percepção crítica, né? Mas acho que pensar sobre isso e ouvir, ela é fundamental. Nós construímos até um curso aqui, né, em 2018, sobre o golpe de 2016. Esse curso foi um curso de extensão que durou um semestre e resultou, inclusive, na publicação de um livro sobre o golpe de 2016, a partir do que eliminou nas políticas públicas, efetivamente, dentro da perspectiva do golpe. E esse conjunto de golpes, né, e que a gente vem tomando esse 7-1, né, para fazer uma alusão à Copa de 2014 e o fatídico jogo contra a Alemanha, né, no Mineirão, a gente vem tomando, né, essa sequência de derrotas, e a gente tem ao mesmo tempo, o que não deixa, né, a dialética morrer, a sobrevivências extraordinárias, né? Quem diria, né, que com o Lula preso a gente teria o Haddad no segundo turno das eleições de 2018? Acho que isso nos colocou a pensar. E aí também, em 2018, o papel da Lava Jato tinha sido gigantesco, né? Ali fazia 4 anos de Lava Jato, né? A Lava Jato destruiu a economia muito significativamente, os dados estão aí, né? Não precisa, não sou eu que falo, né? E também a Lava Jato destruiu essa política liberal, porque curiosamente a Lava Jato não conseguiu destruir o principal partido de esquerda, que foi o principal alvo da Lava Jato, e os seus companheiros históricos, né? Que de fora do PT, de outros partidos, né, que sempre estiveram juntos historicamente. O PT termina a eleição de 18 com, se não estou errado, a maior bancada numérica, perto do PSL e com alguns deputados a mais, né, se não me falha a memória, na Câmara. Então, isso, né, é a força de quando você vai olhar e ainda se estruturar com mais de 2 milhões de filiados, e a filiação cresceu muito nesse período todo de muitas derrotas do ponto de vista da representação, e aí apontando, né, para um caminho que eu prefiro continuar pensando nele, que é de derrotar o Bolsonaro. E eu concordo com várias análises que eu já escutei, que já li, que derrotar o Bolsonaro não é a mesma coisa que derrotar o bolsonarismo. Ponto. Né? Como nos Estados Unidos não foi, né? Não é aqui que vai ser. Né? Eu acho que as colocações do Marcelo aqui hoje trouxeram a mim muitas coisas que a gente pensa, mas às vezes a gente faz o princípio psicanalítico da negação também, né? É melhor não pensar nisso, né? Mas aí quando a gente escuta, né? E é um processo muito verdadeiro, muito verdadeiro. Eu me coloco desde o golpe no seguinte aspecto: depois deles tirarem os governos populares, que tiveram avanços sociais para a necessidade do país pequeno, mas por pouco historicamente que foi feito no Brasil, gigantescos, em campos diversos, né? Por que essa burguesia vai deixar o governo popular voltar a assumir o poder? Através do processo eleitoral. E aí, eu acho que tem estudos assim, que acho que já tem estudos, mas acho que muita coisa terá que ser aprofundada, que é assim: a Lava Jato e a destruição do sistema da política liberal, ela destruiu aquilo que era o ideal do ponto de vista da política, que era fazer voltar alguém próximo do PSDB ao governo. E o PSDB foi varrido desse processo político enquanto partido. Hoje a gente tem até saudades, né, dos nossos adversários que eram quando era o PSDB. Então, esse aspecto, né, e
E você falou uma coisa que quando eu vi a foto dos 8 ex, né? Muito me preocupou, né, ver figuras como o Henrique Meirelles lá, né? E aí nos bastidores o Meirelles já falando, né, que é fundamental aprovar a reforma administrativa e conversa do gênero. Aí você realmente é um negócio desesperador, né? Embora a gente tenha que ter, ao meu ver, uma ciência muito pontual e conjuntural de que, primeiro, se pode derrotar o Bolsonaro é com Lula. Sem Lula não se pode, né? Derrotar o Bolsonaro e derrotar o filhote do Bolsonaro com o discurso de esquerda, né, que é o Ciro Gomes. Me parece que esse é um ponto fundamental. E aí, para uma perspectiva de um governo, de uma vitória do governo, o futuro governo Lula a partir de 2023, né? E aí a mobilização, a movimentação, que acho que você falou, a Bia falou, e que as nossas, no movimento universitário, das universidades, do campo, do ponto de vista sindical, a gente tem gente que acredita até hoje que o problema nosso servidor federal central foram os governos petistas. Ainda tem gente fazendo esse discurso, acho que você conhece bem esses colegas, vocês têm lá também, ainda continua fazendo esse discurso e demorou muito as questões de avaliação política dessas pessoas, e até hoje, timidamente, elas estão admitindo que a Dilma, quer dizer, foram quase, até que foi um pouquinho antes do STF, né? Admitiram que a Dilma saiu por um golpe. Puxa vida, né? E pouco tempo antes, né? Eu tive agora em setembro, no início de setembro, numa reunião no nosso sindicato em Brasília, que a análise de conjuntura dos colegas que estavam compondo a mesa parecia que estava em 2013, 2014. O grande problema vai ser o ano que vem, nós vamos ter um grande problema, o governo Lula. Eu fico olhando assim e falo assim, eu não sei que lugar que nós estamos, né? Porque o grande problema é o governo Lula. Desde que houve o golpe, consolidado ali, né? Agosto de 2016, com o Temer. Com o Temer, e depois piorando ainda, né? Porque daí entrou o Bolsonaro e todo o seu estilo fascista. Os nossos companheiros e companheiras que eram fortes, guerreiros e guerreiras, tigres, leões e coisas do gênero, transformaram-se em humildes gatinhos. Que a rigor, que paralisação a gente fez, né? Ainda no Temer, a gente conseguiu as ocupações 15, 16 e tal, teve um respiro. Mas de 17 para cá, nós não tivemos absolutamente nada. E no governo Bolsonaro, olha, teve um ano de governo Bolsonaro sem pandemia. A pandemia, claro, que ela mudou muito a conjuntura geral para todo mundo e também mudou essa conjuntura para o movimento sindical. Mas, quando nós começamos a sair para a rua em 2021, né, também a capacidade de mobilização é muito pequena. E aí, um ponto fundamental que o Marcelo falou, e acho que está também nas considerações da Bia, né, que uma coisa que a gente não fez, né, foi a efetividade das ruas nos nossos governos em mais de uma década. A gente acreditou, né, Bia, no sistema jurídico, né, a tal ponto. O Requião cita isso, então não vou dizer aqui que o Requião estava mentindo lá atrás, né? Ele era governo ainda e houve o escândalo do mensalão, e o Requião foi falar com o Zé Dirceu, segundo ele. Mas Zé Dirceu, a gente precisa ter uma mídia forte do governo e tal. E segundo o Requião, o Zé Dirceu teria dito, mas nós temos a nossa mídia. Qual? A Globo. Né?
evidentemente, um dos maiores pensadores, né, da esquerda dos últimos anos aí, né? Não é possível, né? E também, sei lá, não acredito que o Requião também falou isso só com figura de retórica, né? Talvez tenha tido uma conversa verdadeira nesse sentido, né? E aí, então, dessas ilusões e do momento que a gente efetivamente precisa estar na rua, porque também tem uma coisa conjuntural importante, até estávamos falando, eu, Márcia e Bia, quando a gente transitava para cá, que é a estratégia histórica do fascismo é expulsar os movimentos populares da rua, é transformar-se no movimento de ocupação do espaço público, e é arriscado, os fatos estão aí, né? Assassinato em Foz do Iguaçu, assassinato no Mato Grosso, né? Do menino a facadas, ataque a companheira aqui no Rio Grande do Sul, né? Terminou com a morte do cara que atacou, mas enfim, poderia ter sido o contrário também. E não vamos esquecer que quando houve a eleição em 18, foi assassinado um capoeirista em Salvador, num bar. Então, esses elementos, né, o ataque em Recife, né, a um prédio, agora essa semana, né, acho que ontem, antes de ontem, agredindo os pesquisadores do Datafolha. Então, nós estamos diante de um movimento fascista, e eu entendo que nós já deveríamos, inclusive, estar na rua, efetivamente, com o movimento de massa, para o enfrentamento popular. Aí a história mostra que para você enfrentar os fascistas tem que ser com massa, né? E aí O problema é que o povo só vai para a ponte turística, chama massa para rua por coisas. Se não tem o Lula, né? Eu fico até me perguntando qual a nossa capacidade de articulação de esquerda, o Lula não estando mais conosco. Vamos considerar, estamos falando de um senhor de 76 anos, né? E aí, pois é, né? E aí o que eu colocaria assim, nós acabamos de viver uma experiência no Chile, que foi a proposta da Constituinte, né? E enfim, por várias razões se perdeu, né? E aí, como vocês pensariam a nossa presença de massa e uma possível constituição a partir da pressão efetiva de rua, né? Eu lembro bem na Constituinte, quando a gente perdeu, a gente já começou a perder nas diretas, né, em 84. Depois, na Constituição, a gente queria férias em dobro, saímos com 1/3. E coisa do gênero, né, que foi acontecendo, enfim. E ao final, uma declaração dos. Exatamente. E uma coisa interessante, quando terminou, foi promulgada a Constituição em outubro de 88, uma das falas do ex-presidente José Sarney era: essa Constituição é ingovernável do ponto de vista econômico. Então, não sei, quero deixar esse desafio aí do nosso poder na rua. Mais alguém? Não? Eu vou trazer. Enquanto a Císio falava, bem super breve, assim, um destaque que eu queria fazer, porque a Císio acho que lembrou um aspecto importante, que aqui eu quero trazer elementos também do próprio movimento docente. Em 2016 eu estava na APG, da UFBA, e posteriormente já encaminhando para concursos, enfim, e acompanhando também o movimento docente, ainda parte no contexto da Federal da Bahia, depois vindo aqui para a UFSM em 2016, agosto de 2016, né, no mesmo mês quando se oficializa, vamos chamar assim, o golpe de 2016. E dentro do movimento docente, durante muito tempo, a batalha antes do golpe de 2016, quando os fatos da realidade iam se encaminhando, né, para o golpe,
os comitês, foram mais de 80 comitês de luta dentro das universidades pela democracia e pelos direitos. Na UFBA, inclusive, nós tínhamos um, eu compunha o comitê. E dentro do movimento docente havia toda uma discussão se era golpe ou não. Né? E aí quando eu falo dentro do movimento docente, os setores dentro do próprio Sindicato Nacional, né? Discutindo, dizendo que era uma disputa entre frações da burguesia, que isso não era golpe, indo para a rua pelo fora todos, né? Então acho que a gente está fazendo esse ciclo de debates, essa dúvida nesse momento está engajada nesse sentido, para mim é bastante importante, bastante emblemático nesse sentido. O fato é que do golpe de 2016 para cá, na época, 2015, a gente ia para a rua para dizer fora Levi, né? Porque o Levi, vocês vão lembrar, né, o ministro da Dilma tinha uma política de cortes de recursos das universidades, iam sendo, os cortes iam já, né, afogando, né, asfixiando as universidades. Então nós já tínhamos um contexto que ia se deteriorar, as condições das universidades iam se deteriorando, mas nada não se compara à situação que nós estamos enfrentando nesse momento. Não só pegando a questão dos cortes orçamentários, mas a questão dos interventores, né, o problema dos interventores, a URGS é um caso, a situação da assistência estudantil, os cortes de bolsas, os altos índices de evasão hoje dos estudantes, a ausência de concursos, né, enquanto que há um volume considerável de aposentadorias que vão saindo. Então, eu quero trazer esse contexto, né, na perspectiva de ligar com o tema da nossa mesa e a fala dos nossos convidados, interligando a questão da democracia e da questão dos direitos, entendendo que muitas foram as perdas, né, as universidades públicas são um dos âmbitos que têm sido duramente atacados já antes do golpe, mas sobretudo a partir do golpe. Então me parece que o que está no cenário, quando a gente se coloca enquanto sindicato da base, né, com base que representa professores e professoras universitárias, é refletir nessa perspectiva, né? Que tipo de universidade, ou será que vamos ter universidade? Foi a pergunta que o Marcelo fez. Nós vamos ter universidade caso não derrotemos Bolsonaro? A gente já tem aqui, já provou, vamos dizer assim, já estamos sentindo na pele, nesses 4 anos, a retorno, desde o golpe, sobretudo, mas com o governo Bolsonaro, qual é o local, qual é o papel que as universidades, para o governo Bolsonaro, jogam. Então, acho que as conclusões que aqui foram postas na linha de derrotar Bolsonaro, de nos engajarmos onde a vida, né, onde as mobilizações estão acontecendo e, enquanto sindicato, fazer esse papel do debate na mobilização é fundamental, porque realmente sem democracia, né, não há direitos, e a gente está aqui vivenciando isso, enfrentando isso de forma muito, muito concreta. E como professores, enfim, da universidade, e aqui também, né, na presença de inúmeros diretores aqui da CEDUFES, o nosso desafio também é como a gente faz esse diálogo com a nossa categoria e também fura essa bolha que muitas vezes a gente tem enquanto professores da universidade. É isso. Não sei, posso passar? Vou passar aqui. Talvez possa passar, quem sabe, para a Bia, inverto a ordem. Se quiser fazer as considerações, refletir em torno das... Você pode passar para o Marcelo para manter a ordem. Pode ser, tudo bem. Acatada a proposta. Tá bom. Olha só, eu vou concentrar no que eu acho que é mais que é o problema das ilusões, né? Que eu acho que é a principal questão. De fato, assim, qual era a situação pré-golpe, né? Era a crença de que assim, o setor de proteína animal no Brasil, ele foi organizado no período do Lula.
Foi naquele período ali. Organizado, grana, JBS, sabe? Surgiu. Assim, vocês lembram da figura do Ike Batista, né? Menos, né? Mas o governo operou para estruturar isso aí. O fato do Brasil saltar nas exportações tem a ver com isso. O agronegócio ganhou uma dimensão maior do que tinha antes. Os bancos estão muito bem, obrigado. As empreiteiras brasileiras começaram a disputar mercado internacional. Assim, o problema é o seguinte, assim, a conta, na minha opinião, a conta que o governo fazia é que está todo mundo ganhando. Os trabalhadores até ganhavam alguma coisa. Quem vai ser contra nós? É uma conta. Que aí não acho que é um tipo de ilusão constitucionalista. Era uma conta do mundo sem imperialismo. Era uma conta que acreditava que o Brasil se expandir. Nós vamos virar potência mundial e vamos que vamos, nada segura esse Brasil. No fundo, não era uma crença jurídica, era uma crença de que no mundo tem espaço para o Brasil ser uma potência internacional, do ganha-ganha. Essa frase eu uso várias vezes, era o ganha-ganha. E que não tinha americano na conta. Era um mundo sem, né? Tipo Revolução Industrial, assim, sabe? Mercado que vai crescendo e vamos que vamos. Tanto é que depois é inegável o fato de que os americanos eram peça central na Lava Jato. Isso não é uma formalidade, assim, uma acusação ideológica, assim, não eram os mentores intelectuais. Os americanos foram peça no processo. Quem explicou foram eles. Que primeiro eles investigavam lá, a partir do Departamento de Justiça, eles apontavam o que devia ser pedido e o MP pedia. Era combinado, e o Moro combinava as testemunhas. Não, essa aqui não, vamos nessa aqui. Por quê? Porque era necessário, uma das poucas coisas que o Brasil determinou como traço de soberania, que era o controle do pré-sal, era uma coisa inadmissível. E aí tem que botar abaixo, tem conversa, e vai para a cadeia. E não importa se vai destruir um sistema inteiro de produção do Brasil. A indústria da construção naval, que não tinha, depois virou fumaça. E para eles não tinha problema. O fato é que a burguesia não tinha problema de cortar na carne. Eles fizeram uma conta, se dane. Por quê? Porque a burguesia brasileira nunca se colocou como tarefa a criar uma nação independente. Então valia a ordem de quem mandava mais, no caso dos americanos. Isso refletia no resto. Refletia na Globo, e eu lembro dessa conversa, eu conheço. Não que eu lembre que eu não estava lá, mas essa conversa eu conheço. Por que precisa de uma rede de comunicação própria se os caras dizem o que nós precisamos dizer? É isso. Eles abriram mão de uma tarefa que o governo precisava cumprir. Eu ouvi de um companheiro que estava no núcleo do governo em 2002. No governo tinha duas discussões, duas posições sobre o que fazer no começo de 2002. 2012, primeiro mandato. 2002, primeiro mandato. Tinha duas posições. A primeira, que vencia as eleições, a primeira tarefa do governo fazer uma reforma política. E a segunda corrente dizia que a primeira tarefa fazer uma reforma da Previdência. Vocês sabem que lembram? Porque ali ia dar confiabilidade. Agora eu vou mostrar que é nós estamos no controle. O resto da história vocês conhecem, eu conheço, vocês conhecem. E porque era uma escolha de que era possível estabelecer um grau de negociação por cima que abriu espaço para governar. O problema é que, bom, a história não se repete, como alguns acreditam, mas veja só, qual é o elemento que aparece em 2022 similar? Um setor da burguesia, não a brasileira, a americana, age em detrimento do Bolsonaro, sabendo que pode favorecer o Lula. Isso não é uma comparação. Isso apareceu, na minha opinião, de maneira mais nítida, assim no papel, preto no branco,
Eu não sei se vocês prestaram atenção quando saiu aquele manifesto da FEBRABAN no dia 11 de agosto. Saíram dois. Saiu da PUC, São Paulo, e saiu da FEBRABAN, publicado nos jornais. Que é a defesa da democracia, da maneira que eles entendem, assinado pela FEBRABAN, várias, FEBRABAN, Fiesp, Fiebs não, CNI não, Sistema de Agronegócio não assinou, mas entre assinatura estava a ANCHA, a Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos. Sim, é uma expressão do imperialismo, não é mais ou menos, não. Os empresários norte-americanos. E a CUT, desgraçadamente, assinava junto. Desgraçadamente, porque era viva o STF há décadas defende a democracia. Mentira. Defende coisa nenhuma. Eu não esqueci em 2016, nem em 2018. Bom, enfim. Né? Mas esse setor faz isso em detrimento do Bolsonaro. Mas isso reflete a divisão entre eles. Do nosso lado, há quem acredite que essa divisão seja suficiente para garantir a posse e governar num novo pacto. Não é cartão dos brasileiros, mas é um tipo de pacto. Nesse novo pacto entra o Meirelles. Não só ele. O Meirelles é uma figura meio cara pública, sabe? Meio cara pública, da conversa que corre nos bastidores. Eu não vou me enganar. O Lula é o Lula, velho. Mas, ao mesmo tempo, o Lula, pelos olhos da massa, é o cara que pode botar o pé na bunda do Bolsonaro e abrir a via para poder comer, morar, vestir, etc. Então, mais do que desnudar os interesses em jogo, interessa dialogar com o movimento que se apoia onde pode para poder virar o jogo. Mais do que isso. E eu estou de acordo que tem gente que ficou no esquema em 2013. Não é só aqui. Tem os caras que são os tigres do governo do PT. E são as tchutchucas quando o Bolsonaro tomou conta. E não é só aqui. E ficam à vontade, acham que está tudo bem. Eu acho que está errado. Por um motivo. O Lula não está eleito. E é uma acusação de pré-pelego, sabe? Vocês vão trair. Vem cá, não mudou. Não tem nada resolvido. Eu responderia dessa maneira. Para os meus, eu respondo assim: você vai estar resolvido? Eu não acho. Eu não subestimo nem o Bolsonaro, nem o esgoto que dá briga. Portanto, a primeira tarefa é botar esse cara para fora. Para entrar numa coisa, numa questão que eu acho que nós temos que refletir. O sistema parlamentarista que a burguesia constituiu está esgotado, esse é o problema. Eles sabem disso, esse é o problema. A representação parlamentar, esse esquema de partido deles, isso tudo virou poeira. Tanto virou poeira que o Bolsonaro é produto da crise. Não da solidez deles, mas da crise deles. Quem é Simone Tebet? Soraya Tronic. Sabe? PSDB nas eleições não ouvi falar. Porque esses partidos foram esmagados, e não foi em 2022. Foi esmagado em 2018, porque a crise de representação deles é anterior. E a representação parlamentar, o controle do jogo. E o medo deles com o PSDB, o medo deles com o Bolsonaro, é justamente perder o absoluto controle do jogo parlamentar, que eles funcionam a partir dos seus próprios interesses. Mas é um fato. Eu acho que o que melhor caracteriza o Bolsonaro é uma espécie de Bonaparte, que governa em cima da crise deles. E é a ameaça permanente agora, faz parte do jogo. Eu vou passar por cima dos seus, vou dar golpe, vou botar um cabo insoltado, vou fechar o Supremo. E é isso que move o Supremo. O Supremo olhou, opa, vai sobrar até para nós. Então, vamos ver como é que segura. Segura o quê? A Constituição. Porque precisa segurar as instituições, que é onde eles se agarram como, onde de certa forma, controlam. Então, assim, não vou me estender para responder não, mas uma questão que eu acho que é importante. Eu estou disposto a fazer uma frente única com o diabo pelo respeito ao resultado das eleições.
com o diabo. Isso não quer dizer que eu aceite o programa do diabo, porque ele está circulando com a reforma administrativa, com tudo isso. Para assumir as eleições, em nome disso, não vou me importar com quem está do lado, mas não é para governar. Aí é outra coisa. Isso quer dizer um combate que está colocado, eu acho, assim, eu encerro dizendo isso. Uma coisa é certa, na minha opinião, para frente, olhando para o horizonte, vai ter crise. Nós vamos quebrar o ovo, ou vão ser os nossos, ou vão ser os deles. Eu quero quebrar os deles, porque a primeira constitucional 95 continua lá, a reforma da Previdência continua lá, a reforma trabalhista continua lá. Não é secundário. Eu vi isso, assim, me levou a pensar nesse negócio. O Bolsonaro, nesses últimos 10, 15 dias, cortou farmácia popular, cortou Casa Verde e Amarela, cortou, assim, a lista de cortes do orçamento é um negócio draconiano. E eu não acho que o Bolsonaro é sabotador da própria campanha. Só que o grau de crise do Estado é um negócio tão brutal que esse cara, imagina depois das eleições, uma tragédia. E nós não estamos em 2002. Portanto, a crise é maior. E alguém vai pagar o pato desse troço. Ou vai ser nós, ou vão ser eles. Eu quero que sejam eles. Mas eu preciso preparar as condições, porque a crise vai acontecer. Vai acontecer de uma forma ou de outra. Vai. Ou é secundário e o mundo está atravessando uma guerra. Ou é secundário o outro ameaçar usar arma nuclear. Mas não é. Assim, vai crispar o troço. O problema é como é que nós agimos nessa história. Como é que nós ajudamos a apontar uma via para sair desse buraco. É uma via. E tem que estar apoiado nas questões concretas. Entrando na questão, por fim, do Chile. Qual é o problema? O problema não é amarrar. O problema da saída política não é uma abstração ideológica. Se é necessário reformar as instituições, é necessário reformar as instituições para fazer aquilo que nós não fizemos. Reforma política, revogar a emenda constitucional 95, revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência, e a condição de relação de força nós temos que construir na rua. É óbvio? Não é. Vai entrar nos moldes como a gente pensou, controlado por um partido, vai passar pelo sindicato? Pode ser que não passe. Inclusive, porque a vida do sindicato está difícil. Não é só os nossos, não. Não é só os nossos. Eu brinco que nós somos primo. E eu tenho certeza que na cabeça de todo mundo passa primo rico, passa, né? Vem junto a palavra. Né? Eu não leio mente, mas, né? Nós somos primo, somos, vocês são os primo ricos. Nós vivemos mais de fama que de dinheiro. Os juízes não, esses vivem de fama e de dinheiro. Não é a mesma coisa. Enfim, mas são 10 dias, eu não conto com a vitória certa do Lula, e eu acho que, imaginem vocês, encerro dizendo só isso, imaginem vocês se acontece o seguinte, né? Para não fazer um esquema que uns fazem. Lula ganha as eleições, Bolsonaro faz aquilo que ameaça que é um golpe, e nós derrotamos o bolsonarismo e impomos a vitória do Lula. Você acha que vai ser igual a ganhar e passa a faixa, está tudo bem? Ou o povo vai abrir uma nova condição para fazer o que não foi feito? Nesse sentido que vai ter um choque, de um jeito ou do outro. É um cenário novo, que a minha geração nunca viu. A de vocês, nós estamos meio reclamo de idade, também não viu. Uns pegaram o final da ditadura, mas o que a gente está vendo, eu não nasci acreditando que o imperialismo norte-americano podia desabar na minha frente e entrar numa crise da vida. Eu fui educado politicamente no outro período, mas a vida... Isso! Mas o Império Romano durou mais. O Império Americano balançou as pernas, né? Com medo da China. Bom, mas não foi alguma coisa, deixar a conversa mais longe. Mas é isso, eu quero agradecer o convite e, olha, a melhor coisa que pode acontecer no sindicato é entrar de cabeça com os outros colegas dos outros ramos. Isso areja o sindicato, dá outra dimensão e ajuda a perder tempo com que não vale perder tempo. É isso que vai possibilitar reconstruir os nossos sindicatos. Valeu pelo convite. Obrigada, Marcelo. Bia. Bem, eu não vou me estender, também vou agradecer. Eu só quero fazer um parênteses assim, em relação à questão do parlamento que o Marcelo levantou e que para mim é muito preocupante, porque ainda nós estamos nesse mesmo sistema, não mudou,
né? E nós estamos vivendo, depois do golpe, uma coisa também que é uma grande novidade, que é uma ditadura parlamentar, né? Que o parlamento, quer dizer, o Bolsonaro está ali, nós sabemos muito bem porquê. E esses dias eu ouvi um índice, eu sou péssima para guardar índice, eu tenho isso bem que anotar para não dizer bobagem, mas é altíssimo o índice de pessoas que vão votar no Lula, mas que não tem candidato para o parlamento. Altíssimo índice. É assustador. Então eu acho que se tem uma força-tarefa que merece ser levada aí adiante, é essa questão, porque nós ainda temos, né? E como disse o Marcelo, as reformas estão todas lá para serem votadas. Quem vota cara pálida? Né? Essa é a grande pergunta. Então, né, a tarefa é muito maior do que nos parece, né? O contexto vai ser terrível, um aprofundamento da crise. E o Marcelo lembrou uma coisa que eu também estava ali nas minhas críticas, que uma das coisas que também se perdeu é a questão do significado, e muitos da esquerda relegou o próprio conceito de imperialismo. Se você for ver, são muito pequenos os grupos, isso a gente discutia lá no nosso grupo de pesquisa, que a gente fez um encontro na universidade sobre capitalismo e imperialismo, e a gente vê que é um pequeno núcleo aí afora que debate essa questão, né? Então eu só queria fazer essas observações, especialmente em relação à campanha, sobre esse número assustador de pessoas que não sabem quem vai votar para o parlamento e de quanto nós dependemos, né, dessa composição para conseguir minimamente arrancar para alguma coisa que nós não sabemos ainda bem o que é, mas que eu espero que seja um projeto de reconstrução do Brasil, né, que, no meu entendimento também, para chegarmos nos patamares anteriores ao golpe de 16, nós vamos levar muito tempo, não para avançar, mas para chegar aos patamares anteriores. Então, é uma tarefa que nós temos que depois passar para a mão das próximas gerações, e ninguém melhor do que os professores para saberem, de certa forma, conduzir esse diálogo. Obrigada, Bia. Então, acho que podemos nos encaminhar então, para o encerramento da nossa atividade. E eu faço, então, agradecendo a você, a Bia, Marcelo, né, ambos, né, que, enfim, fizeram todo o esforço para estarem aqui conosco, para contribuir, né, com esse debate. Tenho certeza que quem aqui veio e também quem posteriormente vai nos assistir certamente, né, vai aproveitar bastante o conteúdo das falas e do debate produzido. Então, agradecer em nome da diretoria da SEDUFES, em nome também do Grupo Praxis, das entidades que têm composto o Grupo Praxis aqui em Santa Maria, né? A gente fala aqui na FSM, mas a gente está aqui na SEDUFES hoje. Então, agradecer pela disposição. Agradecer também a quem se fez, né, hoje presente, agradecer a equipe da SEDUFES, que tem, né, já algumas semanas, né, da comunicação, a secretaria, né, trabalhado para poder assegurar que essa atividade acontecesse. Então, nosso reconhecimento também de quem está sempre nos bastidores, nos dando todo esse apoio para essas atividades acontecerem. Então, vou convidar agora a professora Liane para entregar um brinde, um mimo para os nossos convidados. Pode ser? E aí a gente depois encerra. Pesquisa de Estado. Não, fala aí. Onix 29, leite 27, 13, preto 21, 13. 21, 6. Prostitutas festas. Mulheres que Obrigado. O leite está se desidratando. E por fim, então, encerramos. Uma boa noite a todas e todos. Ai,